Bom dia! Hoje o nosso grupo vai falar sobre um dos conflitos mais importantes e menos comentados da história do Brasil, a Guerra do Contestado. Este conflito aconteceu entre os anos de 1912 e 1916, no sul do Brasil, em uma área disputada entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Foi uma guerra que envolveu milhares de pessoas, principalmente camponeses pobres que lutavam por terra, sobrevivência e justiça. Para entender a Guerra do Contestado, é importante conhecer o contexto da época. O Brasil estava vivendo a chamada República Velha, também conhecida como República do Café com Leite. Era um período em que o poder político estava concentrado nas mãos das oligarquias rurais. Os grandes fazendeiros e coronéis que mandavam nas regiões do interior e tinham muita influência sobre o governo federal. Ao mesmo tempo, o país estava passando por um processo de modernização e crescimento econômico. Ferrovias estavam sendo construídas, empresas estrangeiras estavam chegando, e o governo queria desenvolver o interior do Brasil. Uma das grandes obras da época foi a construção da Estrada de Ferro de São Paulo-Rio Grande, feita pela empresa americana Brazil Railway Company. Só que, para essa ferrovia ser concluída, milhares de moradores da região do contestado foram simplesmente expulsos de suas terras, e não receberam nenhuma compensação. Muitas dessas pessoas já viviam em situação precária e a obra só piorou a situação. Elas ficaram sem terra, sem trabalho e sem qualquer apoio do governo. Depois da expulsão de milhares de pessoas das terras por causa da construção da ferrovia, a situação na região do contestado ficou ainda mais tensa. O nome contestado vem justamente da disputa entre os estados do Paraná e Santa Catarina por aquelas terras. Nenhum dos dois queria assumir a responsabilidade pelos moradores dali, e isso gerava ainda mais abandono. Além da disputa política entre os estados, havia um problema ainda maior, a posse da terra. A maioria dos camponeses e pequenos agricultores que viviam naquela região não tinha título oficial da propriedade, ou seja, legalmente eles não existiam como donos da terra, mesmo que suas famílias estivessem lá há anos. Com a chegada das empresas e do exército, esses trabalhadores simplesmente expulsos e tratados como invasores. É nesse contexto de abandono social e injustiça que surgem os líderes religiosos populares. O mais conhecido deles foi o monge José Maria, uma figura misteriosa que misturava medicina natural, pregação religiosa e liderança política. Ele começou a atrair muitos seguidores prometendo cura, proteção e a criação de uma terra onde todos viveriam em paz com a fartura e justiça. Para os camponeses, o monge era muito mais que um líder espiritual. Ele era a esperança de um futuro melhor. Seu discurso falava de igualdade, de fraternidade e de uma nova ordem onde os pobres não seriam mais explorados pelos ricos. Depois da morte de José Maria, seus seguidores começaram a dizer que ele era um santo, um enviado de Deus e que voltaria um dia para liderar o povo à vitória. Esse pensamento virou a base de um movimento messiânico, misturado à religião, cultura popular e revolta social. As comunidades que seguiam essa crença se organizavam em redutos, pequenas vilas autônomas onde ninguém precisava pagar impostos. Havia partilhas de comida e todos viviam como irmãos. Com o tempo, essas comunidades começaram a ser vistas como uma ameaça pelo governo e pelos fazendeiros da região. O movimento deixou apenas de ser religioso e passou a ser político e social. Foi aí que começou o verdadeiro conflito armado. O fim da Guerra do Contestado aconteceu em 1916, mas suas consequências foram profundas e duradouras. A repressão aos caboclos foi imensa, e muitos foram mortos ou exilados. As terras que antes pertenciam aos caboclos foram tomadas por empresas e grandes fazendeiros. A construção da estrada de ferro foi concluída, e a modernização avançou, mas com um grande custo humano e social. Além disso, a guerra deixou marcas profundas na região, afetando até a cultura local. A resistência dos caboclos, liderados por José Maria, se tornou um símbolo de luta pela terra e pela justiça social. Embora o governo tenha vencido o conflito, a memória dos caboclos permanece como um dos marcos mais importantes da história de resistência popular no Brasil. Em resumo, a Guerra do Contestado foi muito mais do que um simples confronto militar. Ela foi uma luta pela terra, pela cultura e pela sobrevivência de um povo que resistia à imposição de uma nova ordem. Esse conflito não só moldou a região sul do Brasil, como também trouxe à tona questões sociais e políticas que ainda ressoam até hoje. Seu desgraçado. Esse conflito nos mostra como a história do Brasil está marcada por disputas de poder e a resistência das populações locais, a mudança que afetam suas vidas diretamente.
A Guerra do Contestado é um exemplo claro disso. Acabou.